esses dois tipos, porque tem crente que na hora da luta ele não cai. Ele ora mais, ele jejua mais, ele congrega mais, mas quando chega o momento, carteira assinada ou muito dinheiro ali ganhando do trabalho, família uma bênção, corpo saudável, abandona Deus. E já tem crentes que é o contrário, que quando vem a luta, eles esfriam e param de congregar. Vou congregar para quê? Olha só a luta que eu estou passando. Deus me abandonou, Deus não está me vendo, Deus não está naquela igreja nada. Eles se esquecem que Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Eles se esquecem que Deus recebe a todo filho que ama com disciplina, com açoite. Eles se esquecem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles se esquecem que o próprio apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne e depois de orar 3 vezes pedindo para Deus tirar aquele espinho, Cristo disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta. Você acha que precisa de saúde para ser abençoado? Você precisa da minha graça. Continua com a minha graça. E isso daí é um espinho que eu coloquei para você não ficar arrogante, Paulo. Porque lá no judaísmo, você sabia muito pouco de mim. Era letra. E você já queria matar os outros, pensando que era o melhor que tinha. Então aqui quem dá as cartas sou eu. Usando um termo aqui brasileiro. Jesus estava dizendo para Paulo. E se você acha que já está perfeito, você está enganado. Essa enfermidade, essa luta, essa batalha, esse deserto, esse espinho, essa estaca na tua carne que Satanás colocou, é com a minha permissão e ele não vai tirar, porque eu não permito tirar. E quem está disposto a completar a carreira da fé com a luta que você tem hoje? Porque Deus pode te curar, te prosperar sim, ó. Agora se Ele quer ou não, você tem que buscar nele para saber. Tem coisas na minha vida que eu enfrento que eu só tenho paz e continuo sofrendo aquilo com amor a Deus e com fé, porque eu busquei em Deus e Deus me deu o entendimento que aquilo dali coopera para o meu bem, que aquilo dali é necessário. Então eu recebo. Eu não penso, porque Deus me abandonou, porque Deus não pode fazer, porque é impossível para Deus. Não penso isso. Muito pelo contrário, eu enxergo, é um freio e é necessário. E eu vivo porque Deus quer que eu viva. Eu me levanto toda manhã porque Deus quer que eu me levante. O dia que Deus não quiser mais que eu viva, eu não vivo. Consegue entender? É importante a gente se alimentar dessas verdades, aprender com a palavra. Às vezes você olha, pode pensar assim, mas o irmão João fala de umas coisas assim, a cabeça desse irmão... Eu estou compartilhando contigo o que eu tenho aprendido na palavra, que Deus tem me ensinado. Isso daqui não é teologia, isso daqui não é doutrina do ministério, da religião, da placa tal. Isso é Bíblia. É só você juntar os textos que você vai entender a mesma coisa, através da unção interior que está dentro de você e ela quer te ensinar. Mas muitas vezes você não tem tempo para ela. A unção interior quer que todo dia pela manhã você tenha tempo para ela. Todo dia pela noite você tenha tempo para ela. O teu marido, que é Deus, quer que todo dia você tenha tempo para ele. Ele vê todo o tempo que você tem para aquilo que satisfaz o teu homem natural. A gente sempre encontra tempo para sexo, para passeio, para internet, para filme. A gente sempre encontra. Por que a gente não encontra para a Bíblia? Por que a gente não encontra para a palavra? Deus está vendo isso. Aí Ele tem que permitir os espinhos da nossa vida para nos quebrar, para nos lixar, para ver se consegue, no tempo que a gente tem ainda nessa peregrinação, de nos encaixar na Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é perfeita e só entra lá ouro, pedras preciosas. Não entra madeira, feno, palha. Amém, irmãos? Então eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas Deus está trabalhando para nos aperfeiçoar. E glória a Deus por isso. E Ele está trabalhando tanto com você que está presente aqui, como com aqueles que não estão. Ele está trabalhando, Ele está cuidando.
Ele está disciplinando, Ele está permitindo vitórias, derrotas, porque Ele está no controle da sua igreja. Porque Ele disse, eu não abro mão daqueles que o Pai me deu. Amém? Então o terceiro ponto aqui era aquele homem, ele se enxergava quem ele era. Você se enxerga quem você é verdadeiramente? Será que às vezes você não tem um achismo muito alto de você, quando na verdade eu e você, se não fosse a graça de Deus e o Espírito Santo, estávamos perdidos? Amém? Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas manda apenas com uma palavra. Agora o próximo ponto, não sei se é o quarto ou o quinto dos que a gente está vendo, o próximo ponto importante nessa mensagem, aquele homem, ele reconhecia a autoridade de Cristo. Ele reconhecia, ele sabia que Cristo fazia isso. E a situação mudava. Ele sabia. Ele sabia que não tinha nenhum impossível para Deus em todas as suas promessas, em todas as suas ordenanças, profecias. Chega um momento, irmão, que a gente tem que ver para aquilo que a gente está passando. E a gente tem que levar até Deus com esse entendimento. O Senhor pode tudo. Um morto está lá, um cadáver há 4 dias dando bicho, cheio de larva, fedendo, e o Senhor ordena voltar à vida e é instantâneo, e volta à vida. Então o que é isso que eu tenho? Essa bolinha, né? Porque até isso a gente tem que às vezes pensar, porque quando fala a palavra câncer, todo mundo fica com medo, sim ou não? Câncer! Mas muitas vezes sabe o que é o câncer? Uma bolinha desse tamanhozinho dentro do corpo. Uma célula que durante tantos anos funcionou tão bem, mas chegou um momento que ela saiu da sintonia com o corpo e começou a se multiplicar de forma errada. E aí ela pode obstruir uma veia, a respiração, pode obstruir o funcionamento de um órgão do corpo e matar. Consegue entender? Mas Deus não está no controle de tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Sabendo que o Senhor estanca hemorragia, que o Senhor dá ordem, servo é curado, o Senhor dá ordem, morto de 4 dias, ressuscita. O que a gente tem que fazer? A gente tem que levar isso de uma forma singela, sincera, profunda, com fé, até Deus, seja aqui na reunião, seja no nosso quarto em secreto, e falar com Deus abertamente. Senhor, eu sei que o Senhor querendo agir, o Senhor agindo, ninguém impedirá. Então a pergunta é aqui, será que não é a tua vontade? O que tem faltado da minha parte? É algo que eu tenho feito que tem gerado isso daqui? Tem algum pecado oculto ou desvendado que eu estou endurecendo o meu coração? Tem algo que o Senhor já me ordenou que eu devo fazer e eu estou me endurecendo, e isso é uma disciplina? Ou então isso é um espinho na carne que eu vou ter que carregar até o final da vida para ser aperfeiçoado? Fala comigo, Senhor, me explica, me dá uma luz, porque eu não quero me amargurar com o Senhor. Eu não quero abandonar a fé. Eu não quero te culpar. Mas para muitas coisas eu sou ignorante. Me falta sabedoria. Me falta revelação. Então me revela, Senhor. Ah, irmão, se você falar assim com Deus, eu duvido que Deus não responda a ti. Eu duvido. Você pode pegar essa parte da pregação lá, os 36 minutos, que vai estar no grupo. Não sei se já conseguiu voltar no YouTube. Ah, no Facebook conseguiu? No YouTube não está carregando não. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ajudar o irmão. Bom, deixa eu voltar. Cadê? Até a coisa sumiu, peraí. Deixa eu abrir aqui. Agora tá verde, ó. Tá no YouTube também, só não apareceu aqui pelo jeito.
está funcionando. Os dados aqui embaixo. Se você for nesse momento aqui e você pegar sabe, e se alimentar assim, e talvez até escrever ali passo por passo e fazer essa oração 7 dias lá na sua casa, Deus vai te dar uma luz tão grande. Ele vai trazer explicação para a tua alma. Ele vai te mostrar, se for algum pecado, algum erro, Ele vai te mostrar, vence isso. E aí você vai fazer o quê? Deus me mostrou que eu tenho um pecado. Deus mostrou que o que está desagradando a Ele é a pornografia, é o cigarro, é a bebida. O que está desagradando a Ele é que eu fico cobiçando, julgando. O que está desagradando a Ele é que eu sou avarento. Aí qual que é o próximo passo? Tentar vencer esses vícios com a força do braço? Eu tive diversos desses vícios e lutei por anos e não venci. Na força do braço, não venci. Eu era um santo pecador com esses pecados. Só que quando eu vim para o reino, a palavra mudou a minha forma de pensar. E eu aprendi que é a graça de Deus que vence esses pecados dentro de mim. Então, eu já não orava pensando que eu ia conseguir vencer esses pecados. Eu orava pedindo a Deus para que me desse a graça para que eu vencesse. Deus, me dá a graça para que eu não ame mais o dinheiro do que a Ti. Deus, me dá a graça para que eu não ame mais o sexo do que a Ti. Deus, me dá a graça para que eu não seja mais arrogante, mas humilde como o Senhor deseja. E o irmão João que vocês conhecem hoje é fruto dessas orações. É fruto dessas orações. Um irmão que está perto de mim muitos anos, mais anos até mesmo que a minha esposa, é o irmão Arthur. Agora uma mulher que me conhece melhor do que ele é a minha esposa. Porque eu tenho mais intimidade com ela do que com ele. Só que você pode pegar os dois e pode perguntar como que era o irmão João 15 anos atrás, 10 anos atrás, como está sendo hoje. Primeira coisa que eu espero que eles falem é assim, ele não é perfeito. Amém? Espero que seja isso. Mas eles poderão dizer, mas o reino está transformando ele como está me transformando também. Porque é a palavra que transforma. Amém? Aquele homem, ele reconhecia a autoridade de Jesus. E o dia que eu e você reconhecermos a autoridade de Jesus, a nossa comunhão, a nossa experiência com Deus vai mudar. A gente tem muita preocupação. Um exemplo, você está lá enfrentando uma doença, que a maioria de nós estamos. Aí a nossa preocupação é assim, mas será que o médico vai ser capaz de me ajudar? Será que essa fisioterapia, esse exame realmente vai me curar? Será que tem saída nisso? É o que a gente é tentado a pensar. Quando na verdade a nossa vida tem que ser por fé. Que nem Paulo diz lá em Gálatas, eu acho que é capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, que ele está crucificado com Cristo, o velho homem já está morto, a vida que ele vive agora, ele vive na fé do Filho de Deus. Eu vivo porque Cristo quer que eu viva. Eu vou vencer isso daqui porque Cristo quer que eu vença. E se Ele não quiser que eu vença também, Ele vai me dar graça para me carregar essa cruz até encontrar com Ele. Aí vamos dizer que quando eu encontrar com Ele vai ter um abismo para passar. E é exatamente a cruz. O tamanho da cruz é aquele abismo. Por eu ter carregado ela, eu chego lá, tombo a cruz e passo em cima dela e entro no reino. Agora se eu abandonar a cruz? Se for para servir a Deus com espinho na carne, então eu vou para o mundo, eu vou para o boteco, eu vou para a prostituição. Você acha que não tem muitos cristãos hoje vivendo essa realidade? Deus não curou eles e eles abandonaram a Deus. Só que Deus sabia que se curasse eles, eles iam abandonar também. De Deus não se zomba. Então o pai que ama faz o quê? Disciplina. Mas às vezes o filho, que Deus permite estar enfermo, ouvindo uma mensagem dessa, Deus também pode permitir ele ser curado, se gerar no coração um constrangimento, uma conversão sincera. Entende? Se realmente a palavra entrar e a pessoa, peraí, eu tenho que largar pornografia,
avareza, orgulho, eu tenho que dar mais valor a Deus, crer em Deus, não é porque João quer, não é porque estão me manipulando, é porque Deus quer, é porque Jesus veio para mostrar a vontade de Deus Pai ao homem. Então eu vou buscar isso. Acabou, irmão, tua vida muda. Você atraiu a presença de Deus para você. Deus viu em você um coração de um verdadeiro adorador que quer adorar a Deus, não só de aparência, mas em espírito, dentro e em verdade, com obras aqui fora. Aí, perseverar na doutrina dos apóstolos vai ser algo normal para você. Congregar, ter comunhão com os irmãos, vai ser prioridade na tua vida mais do que ter comunhão com a tua família. Partir o pão, que é você estudar a palavra, partir o pão espiritual, que é você trabalhar, ganhar o pão natural, partir também, vai se tornar um mandamento do Senhor na tua vida e algo natural. Orar, as orações, perseverar nelas, todos os dias, em todos os momentos, tanto de forma informal, que é em pensamento, enquanto você trabalha, como de forma formal, que é na tua casa, que é na igreja. Quem está entendendo? Aí sim a gente vai ser o povo de Deus aqui na terra, a expressão de Cristo. Amém? Irmãos, hoje eu vou encerrar a mensagem aqui, eu tinha mais coisas para falar, mas amanhã eu continuo. Amém? Se os irmãos puderem voltar à mesa amanhã, né? Se não puder de forma presencial, liga lá o celularzinho, a TV, e vai acompanhando a reunião. Tem um Nutrivídeo que Deus nos entregou, que hoje, com a queda da luz aqui na cidade, com a queda da internet, nós não conseguimos passar, mas tudo foi uma bênção, né? Não saiu da direção do Senhor e do governo do Senhor. E amanhã nós vamos estar passando esse Nutrivídeo. Gostaria de convidar os amados irmãos para participarem conosco da ceia do Senhor. Hoje eu vou pedir para o irmão Bira, para a irmã Érica, para segurarem a ceia aqui, para os demais irmãos poderem passar e todos se servirem do pão e do cálice. Mas todos podem participar? Bom, a palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba. Você só não pode participar da ceia se você escolher não participar. Amém? Aí você não pode. Mas se você quiser participar, você não só pode, como deve. Pensa lá, na multiplicação de pães e peixes. Quem foi que fez aquela multiplicação? Jesus. E você crê que daqueles 10 mil que estavam reunidos lá, todos eram crentes? Todos eram batizados? Não. Mas todos puderam comer, sim ou não? Porque você comer Cristo nunca vai te causar mal. Antes vai te causar ação espiritual na tua vida do Espírito Santo. Amém? Agora a Bíblia diz que nós devemos fazer isso com reverência. Amém? Com temor. Ou seja, a gente deve reconhecer: eu recebo este pão que representa, simboliza o corpo de Cristo, e recebo esse cálice que representa, simboliza o sangue de Cristo, não é porque eu mereço, mas é porque Deus me ama. É porque Deus me amou primeiro. É porque eu sou um pecador, e se o santo não tivesse derramado o seu sangue e pagado o preço com o seu corpo para me resgatar, não tinha salvação para mim. Eu estava frito. Amém? Quando você participa dessa forma, você participa de forma correta. Pode vir receber, pode passar aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Louvando ao Senhor. Saudade do nosso irmão Erley, né? Ele avisou alguém hoje que não ia conseguir chegar aqui. Que o Senhor Jesus, com a sua graça e misericórdia, através da unção interior, esteja fortalecendo, consolando, ungindo o nosso irmão Erley, em nome de Jesus. Um abraço também a todos os irmãos que estão congregando de forma online, que todos possamos ser alimentados e fortalecidos pelo Senhor. Se tu olhares, Senhor, pro meu coração, vai encontrar sonhos e planos que não são os seus.
sonhos de ter, sonhos de ser, sonhos de querer ganhar o mundo inteiro para o meu prazer. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Essa é a pergunta, irmãos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus. Se essa noite pedirem tua alma, pra onde ela vai? Se esta noite pedirem tua alma, pra onde ela vai? Você pode escolher morrer ou se arrepender. Decida agora, Jesus está aqui. Você pode escolher morrer ou se arrepender. Decida agora, Jesus está aqui. Fazemos isso, Senhor, em memória de Ti. Porque na verdade toda essa reunião é porque viemos aqui para comer-te, pois o Senhor é o pão vivo que desce do céu e dá vida ao homem. E aquele que do Senhor se alimenta, pelo Senhor viverá. Você quer viver por Cristo? Você quer se preparar para a vida eterna? Então diga ao Senhor, eu quero, e coma do corpo dele. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia, Senhor. O cálice da salvação, que nos redime dos nossos pecados e nos introduz no reino de Deus. Aleluia, que nos dá a vida eterna. Prepara-nos, Senhor, para a vida eterna. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Dai-nos um coração disposto a receber a Tua verdade, para que sejamos o Teu exército na face dessa terra. E você que é grato a Deus pelo sangue da nova aliança e sabe que foi comprado para Deus pelo preciosíssimo sangue de Jesus, beba do cálice, dê graças a Deus. Glória a Deus, Senhor. Cantemos um cântico ao Senhor, amada igreja. Descendo Jesus lá do monte, veio a multidão para lhe tocar. E eis um leproso dizendo: Jesus, se quiser me curar, torna-me limpo, torna-me limpo. Eu vim, quero te adorar, Quero buscar quero
buscar o Rei, o seu reino em primeiro lugar, fazer a tua vontade por toda a minha vida, por toda a minha vida. Quero sentir. A letra está no telão, a irmãos. paz que excede todo entender, me alimentar da palavra da vida, da palavra da vida, que cura e liberta, vivendo pra ti. Descendo Jesus lá do monte, veio a multidão para lhe tocar. E eis que um leproso dizendo: Jesus, se quiser me curar, torna-me limpo. Peça ao Senhor, tira toda a lepra de nós, tira toda a lepra pecaminosa das nossas vidas, Pai. Eu vim e quero te adorar. Toda a igreja, quero buscar o Rei e o seu reino em primeiro lugar. O Rei e o seu reino em primeiro lugar. Fazer tua vontade, por toda a minha vida, por toda a minha vida, por toda a minha vida. Quero sentir a paz que excede todo entender, me alimentar da palavra da vida, que cura e liberta, vivendo pra ti. Quero buscar, quero sentir, quero viver tua palavra em meu ser, te adorar, te servir, como os teus anjos cantam a ti. Quero dizer honra e glória a ti, honra e glória a ti. Santo és, exaltado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. Declara, igreja, libera o Espírito. Santo és, exaltado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. Santo és, exaltado seja o teu nome, assim na terra. Derrama, Senhor, do teu Espírito. Aviva, Senhor, a tua obra. Assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu. Santo és. Dê ao Senhor uma linda salva de palmas. Tu és santo e digno de toda a glória e de toda a honra pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Se sente abençoado? Nós vamos para casa logo, logo, mas nós temos que aproveitar esses momentos de comunhão. Irmãos, a iniquidade tem se multiplicado e o amor tem se esfriado de quase todos. A gente se encontra no finalzinho dessa era da graça,
Logo, tudo que está profetizado em Apocalipse vai acontecer. O apóstolo Sérgio tem profetizado, nós somos a última geração. Ele tem profetizado, irmãos. E eu acredito que isso vem do Espírito. Eu acredito que é o Espírito Santo mostrando para nós o quanto Cristo conta conosco para dar uma última chacoalhada nessa terra até a gente ser arrebatado. Só que isso está muito difícil, irmãos. No meio da nossa irmandade, a gente não vê as pessoas lutando pelo reino. A gente não vê os líderes formando líderes, os pregadores formando evangelistas, os pregadores ensinando as pessoas a ganharem os seus entes queridos, os seus familiares, os seus filhos para o reino. A gente vive no meio de uma apostasia. Na maioria dos nossos irmãos aí fora, eu estou falando nesses outros movimentos, denominações, religiões que usam também a Bíblia. Já entrou uma apostasia, uma frieza espiritual que já não move mais as pessoas para Deus. Você acha que Deus conta com quem? Para que o evangelho do reino seja pregado? Conosco. Conosco, irmãos. Deus, ele pega eu e você e põe de um lado na balança e coloca esses movimentos do outro. Aonde você acha que pesa mais a fé e o amor? Aonde você acha que pesa mais a busca pelo reino, pela preparação da vida eterna? É claro que é em nós. Não porque a gente seja melhor, mas porque Deus nos deu a graça de nós tocarmos no evangelho do reino, no verdadeiro. Agora a gente precisa, nesse tempo que nós temos disponível, nos aperfeiçoar. A gente precisa. O irmão Sérgio começou o primeiro dia falando sobre lideranças. Como devem ser as lideranças. E eu quero ler contigo. É rapidinho, mas eu preciso também regar isso daqui, aproveitar a tua presença. Eu não sei se você vai ter tempo amanhã. Talvez até essa mensagem faça você ter mais encargo para ter tempo amanhã para o Senhor. É uma mensagem final para fazermos a oração final. Vai em 1 Pedro, no capítulo 5. E deixa também aberta a sua Bíblia em Lucas. No capítulo 21. 1 Pedro capítulo 5, Lucas 21. E só passar na tela depois, os irmãos veem na tela junto, Mateus capítulo 6, versículo 1 e 2. São poucos versículos, mas só para a gente receber esse último ensino. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 1. Vamos orar, ler. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Fala para a pessoa desse lado, tem uma glória para ser revelada. Continuando, pastoreai o rebanho de Deus. Agora fala para a pessoa do lado, tu faz parte do rebanho de Deus. Fala assim, ó, tu não é de homem, tu não é de placa, tu não é de religião, tu é parte do rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Olha o que Deus espera de líderes. O irmão Atmani falava muito isso, eu já vi o irmão Sérgio também falar.
que quando alguém quer ser alguma coisa na igreja, geralmente essa pessoa não presta para ser. Mas geralmente quando aquela pessoa não quer ser e não se sente capacitada, é essa que Deus vai usar. Entende? E aqui o apóstolo Pedro ele fala, presbíteros, líderes, o rebanho é de Deus. E o pastoreio tem que ser de forma espontânea, porque Deus deu a graça a vocês para pastorear. É algo que completa vocês porque Deus deu o talento. Aí é do jeito certo. Não pode ser por ver nisso um fio, um caminho, um cabide de emprego. Uma forma de ganhar a vida. Não pode ser por sórdida ganância. Entende, irmãos? Continuando. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Sabe como que é um líder verdadeiro? Ele não domina, ele serve. Deus coloca ele como governo, mas o governo dele não é um dominar, é um liderar. Sabe como que as pessoas aprendem com ele? Não ele ordenando, dando ordens, faz isso, faz aquilo, faz do jeito que eu quero. Não, ele vai fazendo. Ele vai liberando o Espírito. E as pessoas vão recebendo o Espírito e aprendendo a liberar o Espírito também. Entende? É assim que os melhores líderes na vida da igreja são levantados. É assim que os apóstolos foram levantados. O Senhor Jesus deu o exemplo a eles e se dispensou para dentro deles. Amém? Então, um líder verdadeiro, ele não domina sobre o rebanho. Amém? Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Está vendo? Modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, quem é esse Supremo Pastor? Quem é o bom pastor que já deu a vida pelas ovelhas? Quem é o nosso pastor eterno? E todos nós temos ligação com Ele. Todos nós podemos tocar Ele a hora que a gente quiser pela fé. E logo eu e você vamos ver Ele a olho nu, como você está me vendo e eu estou vendo você. Ele vai se Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Mas vai receber a coroa da glória quem servir do jeito certo. Amém? Eu comecei com essa mensagem porque vai de encontro com o que o irmão Sérgio liberou no primeiro dia do encontro. E agora, com essa mensagem introdutória, eu quero ler com os irmãos Lucas 21. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Aliás, vamos primeiro em Mateus 6, é necessário, o Espírito Santo está me falando que vai ser melhor para os irmãos. Mateus 6, versículo 2 ao 4, vamos ler juntos. Mateus capítulo 6, versículo 2 ao 4. Amém? E está muito pertinho de acabar a reunião, tá? Para quem está preocupado, está acabando. 5 minutinhos nós vamos estar indo para casa abençoados. Aliás, né, vamos orar pelos papais, e os irmãos que tiver um tempinho, tem um bolinho que a irmã sentiu no coração de fazer para honrar os papais também. E os papais que quiser tirar foto de lembrança com os filhos, também ela fez lá uma organizaçãozinha. Isso é uma coisa humana nossa. Amém, irmãos? Não depende disso para a gente entrar no reino dos céus. Mas a gente tem esse costume de querer honrar os irmãos nesses diazinhos. Amém? E eu sinto que o Senhor não quer tirar isso agora. Não quer arrancar isso. No momento que Ele quiser tirar, também Ele tira e a gente continua congregando. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 2 ao 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas igrejas, sinagogas e nas ruas, ou seja, para Deus e para os pobres,
para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando deres a esmola, a oferta, a contribuição, a ajuda aos pobres, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Não faça por interesse, não faça toma lá da cá, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Nós presbíteros, líderes, nós não devemos apacentar o rebanho de Deus por sórdida ganância. Mas o rebanho de Deus deve conhecer através da palavra que Deus, Ele conta conosco tanto para honrar o seu reino como para honrar os pobres. É o que Ele espera de nós. A ovelha não dá lã, o gado não dá o leite e a carne. O rebanho de Deus também gera contribuições para o reino e para os pobres. Amém? Em Lucas 21 diz assim, para encerrar. Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4. Estando Jesus a observar, estando Jesus de olho, e estando Jesus cuidando, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O Senhor Jesus, Ele era ganancioso? Ele é ganancioso? Mercenário? O Senhor Jesus conhece a Deus? Ele é Deus expresso. Se a gente olhar com os olhos naturais, a gente vai julgar Jesus aqui nessa palavra. É verdade ou não é? A gente vai dizer assim, mas Jesus está fora da casinha? Se ele estava lá naquele gasofilácio, por que ele já não estourou o gasofilácio e pegou as ofertas dos ricos e já não deu aos pobres? Porque tudo assim, a gente quer resolver na nossa justiça própria, humana, que para Deus é trapo de imundícia. Por que Jesus não estourou o gasofilácio e deu tudo para aquela viúva pobre? Porque Jesus sabia que o que aquela viúva pobre estava passando era uma provação de Deus. Deus estava permitindo aquilo porque Deus estava trabalhando na vida dela. Muitos, na situação daquela viúva, sabendo que Jesus estava ali, com certeza iam até Jesus, falando com ele como se ele fosse obrigado a resolver a situação deles. Entende? Aquela viúva não agiu assim. E te garanto que se alguém chegasse até Jesus falando que Jesus, por ser Deus, era obrigado a resolver a sua situação, Jesus ia dar as costas e deixando falar sozinho. Que nem ele fez com aquela mulher cananeia. Porque ele não está preocupado com o que os outros pensam dele. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente aprenda com os nossos erros. Entende? Agora aqui nessa mensagem, Jesus quer ensinar a igreja dele. Você sabe que aqui nesse movimento, tanto na igreja dos apóstolos, a primitiva de Atos capítulo 2, como a igreja do nosso Senhor Jesus, que está aí há 36 anos através do ministério do irmão Sérgio, como a igreja aqui do irmão, que o irmão João Batista serve, que está há 6 anos aqui na cidade, esse movimento, esse ministério, nunca estipulou nada a ninguém. Nunca foi estipulado. Nunca foi dado como obrigação a alguém fazer alguma coisa, seja 10, 20, 30, 50 ou tudo. Sim ou não? Mas a gente sempre pregou a palavra. E essa mensagem aqui mesmo, muitas vezes nesses 6 anos, Cristo já nos entregou. Antes de conhecer o irmão Sérgio, sim ou não? Porque ela é bíblica. O Espírito Santo quer que a gente tenha essa consciência.
O Espírito Santo está falando assim: você não tem que se preocupar com o presbítero, se ele é ganancioso ou não. Eu me preocupo com ele. Primeira coisa. Amém? Porque o julgamento pode nos impedir da gente honrar e servir a Deus. Deus, ele trata com cada um de nós segundo as nossas obras. Se eu pecar contra ele, se eu estiver desagradando a ele na administração, ele puxa meu tapete. Entende? Você não precisa se preocupar com isso. Segundo ponto, Deus quer que a gente enxergue que cada um de nós somos rebanho dele e ele é quem nos dá o pasto. Ele é quem nos dá a vida. Ele é quem nos dá os trabalhos. Ele é quem nos dá os empregos, Ele é quem nos dá a saúde para trabalhar, Ele é quem nos dá os clientes. E Ele é quem conta conosco para que a gente honre tanto a obra como os pobres. Ele conta conosco. Amém? E aqui nessa última mensagem ele mostra assim, e não adianta, talvez você diga assim: ah, mas eu dou 500, eu dou 1.000. Mas se você dá 500 mil de uma forma daquilo que sobra, primeiro você resolve toda a tua vida. Aí depois você vê o que sobrou para ofertar. Ele não se alegra com você. Ele não recebe a sua oferta. Era melhor que você não ofertasse nada até aprender a amar e honrar a Deus, para então você ofertar. E um mercenário nunca vai dizer assim, vai? Um ganancioso nunca vai falar dessa forma, sim ou não? Está fazendo errado, pelo menos está fazendo. É o que o mercenário faria. Sim ou não? Mas eu estou aqui para ensinar aos irmãos o que o Espírito Santo me ensina para que a gente seja a noiva fiel do Senhor. Amém? Aquela viúva, ela deu muito pouco, sim ou não? Mas para Deus ela deu muito, porque ela fez com fé. Tudo que você fizer, irmãos, seja a oração, seja o louvor, seja o evangelismo, o estudo da palavra, o congregar, o ensaiar para o louvor, o limpar a casa de oração, o contribuir, faça com fé. Faça crendo que Deus se torna galardoador de todos aqueles que o buscam crendo que Ele existe. E assim você vai ver Deus te honrar e a obra vai romper. Amém? Agora, se a gente fizer sempre com o pé atrás, ou com dúvida, ou de qualquer jeito, Deus vai nos abençoar. E aí a gente vai ficar amargurado com a igreja, com o presbítero, com o apóstolo, com o pastor, mas o erro está na gente. A gente é que não leva os mandamentos, os preceitos, os ensinamentos de Deus a sério. Agora, se a gente levar, certamente a gente vai ver o romper de Deus na nossa vida. E aí você vai provar coisas que alguns de nós aqui já têm provado. Que é você obter mais do que você precisa, você ainda assim priorizar Deus antes de pagar suas contas e pensar assim: Senhor, o Senhor tem me honrado, muito obrigado, Senhor. Entende? Para alcançar isso, primeiro tem que ter uma plano. Tem um caminho de humilhação, um caminho de privação, um caminho de necessidade para ser traçado, porque Deus prova o nosso coração antes de nos honrar. Primeiro Deus, Ele vê se realmente a gente está pelo reino ou se a gente está por interesse próprio, querendo ser usadores de Deus. Amém? Tomara que não precise. Mas se Deus tirasse tudo o que eu tenho hoje, eu continuaria servindo a Deus da mesma forma. E Ele sabe disso. Eu não sei se você sabe, mas Ele sabe. Uma vez que o evangelho está sendo pregado, para mim está tudo bem. E constantemente Deus me traz essa memória. Eu não estou aqui na cidade para ganhar a vida sendo pintor. Eu estou aqui na cidade para pregar o evangelho do reino. O trabalho é secundário. Amém? E que os irmãos também possam enxergar isso. Que a tua vida hoje não é mais tua, é do Senhor para produzir para Ele. E o teu desfrute é secundário. Deus dá se Ele quer. Amém? Certa vez Jesus disse, né? Qual é o pai que o filho pedindo peixe vai lhe dar uma pedra? Que o filho pedindo pão vai lhe dar uma cobra? Se vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então Deus sabe e quer nos honrar com coisas boas, mas Ele não quer que essas coisas boas nos embriaguem e nos tire da presença dEle. Amém? Quem recebe essa mensagem? E como irmãos novos têm chegado até mim, têm perguntado, e também a gente fez a união com o irmão Sérgio, agora vai fazer um ano,
muita novidade veio, né, para trazer crescimento e organização para a vida da igreja. Quando se trata de donativos, aquilo que nós ofertamos voluntariamente para Deus, até 10% da nossa renda, é oferta local. Amém? O que passa disso é oferta apostólica. Por isso que, se os irmãos prestarem atenção ali onde fica o gasofilácio, tem 3 QR Codes. Olha lá, por gentileza. Tem as 3 folhas explicando e tem 3 QR Code. O QR Code do meio é quando a oferta é local, quando eu quero fazer uma oferta para a igreja aqui na cidade. Amém? Os 2 QR Codes embaixo, o irmão também tem a imagem. Ah, desligou a live? Que tem a imagem lá, se o irmão quiser mostrar também para os irmãos que estão na live. Os 2 de baixo ali são QR Codes de oferta apostólica, onde o irmão Sérgio recebe aquelas ofertas e administra para enviar os presbíteros que passam dificuldades em cidades que a igreja ainda não está estruturada, para auxiliar missionários que estão sendo enviados para começar trabalhos em outras cidades e também para conseguir investir na pregação do evangelho do reino, nesses trabalhos que tem espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Amém? A gente gosta de ser bem transparente e não vamos acabar aqui falando agora vai, faça isso, aquilo, aquele outro. Não, é você e Deus sempre. Ninguém tem nada a ver, não tem aqui um mural para ver quem fez o quê e manda o QR Code, manda o comprovante, não tem nada disso. É você e Deus. Assim como o irmão Sérgio também administra nós presbíteros. Ele não fica olhando e perguntando como era nas outras denominações, acabava o culto, quanto que deu de oferta aí hoje? Tem que correr aqui para a sede para trazer a oferta agora. Não pode pagar aluguel nenhum, nada. Diga misericórdia. Passei isso muito tempo da minha vida. Eu não vou falar 10 anos, porque nos primeiros anos que eu estava lá ainda não era assim. O negócio foi de mal a pior depois. Amém? Ou a gente teme e ama a Deus, ou a gente não teme e não ama. Uma coisa é fato, cada um vai colher aquilo. Eu não preciso me preocupar com a tua fé no Senhor e tu não precisa se preocupar com a minha. Mas os nossos frutos vão mostrar se realmente a gente tem amado a Ele e plantado coisas boas ou não. Simples assim. Amém? Quem recebe essa instrução também? Glória a Deus. Esse hoje é o pasto que o Senhor nos deu. Todos nós possamos sair daqui com a barriguinha cheia. Se coloque de pé, por gentileza. Algum irmão sente no coração de vir aqui orar pelos pais? Algum irmão? Algum irmão deseja orar pelos pais? Irmão Lucas? Oi? Alguém levantou a mão? Eu não vou botar nenhum de vocês no fogo também não. Mas eu quero convidar os papais a subir no altar nessa oração final para a gente orar por vocês. Isto, a gente até esqueceu de colocar de volta, que faltou a luz tantas vezes, né? Sobe aqui, papais. Vem cá. Eu vou chamar o irmão Lilico também, porque é um pai de consideração do irmão Serginho, né? Vem cá também para nós orarmos. Dá, não, vale 10 filhos, né? Mais ou menos a quantidade de filhos que o irmão Jurandir tem. São 11. Ele já falou até para dentro, né? Só 11. Eu quero ter mais um, se Deus quiser. Mas é trabalho, irmão, é ser cortado. Mas como Deus usa meus filhos para me colocar para frente? Irmãos, filho dá trabalho? Dá ou não dá? É porque Deus usa os filhos para tratar com a nossa preguiça. Por que hoje em dia o pessoal não quer ter filho? Não quer trabalhar para os outros? É verdade ou não é? Só que tudo é uma plantação. E deixa eu dizer para você, tem muitas pessoas que não morrem cedo porque têm filhos para cuidar. Não que seja uma regra geral. Às vezes pessoas têm filhos e partem mais cedo. Mas há muitas pessoas que, porque honram filhos, honram netos, Deus vai lá sustentando e dando vida, porque sabe que aquela árvore é frutífera, que daquela fonte dá para tirar água para os outros beber. Eu não quero ser uma fonte que só jorra água para mim mesmo. Amém? Sei que nem Cristo, a água tem que ser abundante. Glória a Deus, isso é expressar Deus. Vamos orar então, mamães, filhinhos. Aponta as mãos para cá, Pai querido, amado, santo. Como te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui no Teu reino, para ouvir a Tua palavra viva e buscar o Teu Espírito vivo.
O Senhor investiu muito em nós hoje e nós te agradecemos. Continua a tua obra, Espírito Santo, de constrangimento, de conversão, de transformação, para que sejamos um contigo, Senhor Jesus, pois tu és o cabeça e a igreja é o corpo, nós somos membros desse corpo. Pai, nesse mundo aqui, nesse país aonde nós vivemos, neste domingo é celebrado o Dia dos Pais, é uma comemoração para honrar os pais. E nós aproveitamos dessa oportunidade para hoje fazer uma oração especial pelos papais. Eu, pai, junto com eles, Senhor, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Os filhos, eles podem ser uma extensão de nós, mas eles não são iguais a nós e nem 100% obedientes a nós, que nem nós não somos do Senhor ainda. Então o Senhor usa dos nossos filhos para nós entendermos como muitas vezes nós também te desagradamos, e o Senhor também usa dessas situações com os nossos filhos, que por mais que às vezes nos entristeçam, a gente nunca quer o mal deles, a gente quer o bem. E o Senhor ministra também com isso, que assim o Senhor é conosco, por mais que a gente te desagrade, Pai, o Senhor nunca quer o nosso mal, o Senhor quer o nosso bem. Até quando o Senhor nos disciplina, nos bate com a vara da disciplina, é para o nosso bem, é amor, Espírito Santo, aleluia. Que o Senhor, Espírito Santo, possa estar nos iluminando e nos usando para ganhar os nossos filhos para o teu reino também. Porque assim como o Senhor não quer a gente apenas para alguns anos, mas o Senhor nos quer para a vida eterna, assim também nós não queremos nossos filhos só para alguns anos conosco. Nós queremos os nossos filhos eternamente conosco, Pai, em tua presença. Dai-nos a graça, dai-nos estratégias, dai-nos sabedoria, Senhor. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E pedimos ao Senhor, Pai, por intermédio da tua palavra saindo da nossa boca, ganha a nossa família, ganha os nossos filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, entrega, Pai, a cada papaizinho aqui, sabedoria, paciência, saúde para provisão, para o pão, que tem que ser ganho diariamente. Entrega, Senhor Jesus. Coloca a tua bênção, Senhor. Que essas colunas nos lares, em suas famílias, possam sempre ser sustentadas pelo Senhor, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus é o que te pedimos, Pai. E oramos em comunhão, encerrando esta reunião, pedindo ao Senhor que leve a cada um de nós em paz e em segurança. E a boa obra que o Senhor já começou, continua ela, Senhor, em nossos lares, em nossas famílias, aonde pisarmos a planta dos pés. Pois quando sairmos deste salão, sairemos deste local, mas não da tua presença. Pois a divina semente, a unção interior, o Espírito que dá vida, habita dentro de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Dá um abraço então nesse irmão, nessa irmã. Para os papais, um feliz Dia dos Pais. Deus abençoe. E daqui a pouco é feliz Dia dos avós, né, papai? Se tiver tempo para isso. Tem dos avós também? Já passou. Minha filha falou mesmo que era Dia dos avós. Só fale o que edifique, vamos profetizar, manifestar a vida e abençoar a quem Deus quer libertar.
me alcançará. Sei que Deus já te deu a glória, o manancial de vida que nunca secará. Contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há encantamento. Oh, 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 oh. Contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há encantamento. Oh, 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 oh. E som a e. Som.